Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos e no programa de hoje nós conversamos sobre gestão dos resíduos sólidos. Nossa convidada é a professora Ana Tereza Cortes, do Departamento de Geografia da Unesp em Rio Claro. Professora Ana, é um prazer recebê-la em nosso programa. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Professora, dentro dessa perspectiva de discutir a gestão dos resíduos sólidos, acho que uma primeira pergunta que cabe é: o que vem a ser o resíduo sólido? Bom, numa maneira bem simples de se explicar, seriam os materiais que têm características sólidas, né, como o nome já diz, mas que foram descartados por algum motivo, né, pela população, pelos vários setores da população. Basicamente é isso. Mas é importante a gente salientar que há uma diferenciação entre resíduos e rejeitos. O resíduo é o que pode ser aproveitável, embora seja descartado. O rejeito é o que realmente não vai ser aproveitado, ou por um motivo que não tem mercado, ou porque não tem empresas que façam a reciclagem. Então, resíduos é uma coisa e rejeito é outra. Resíduo é aquilo que pode ser reciclado, que então, pode de uma ser forma reciclado, simplificada. mesmo que seja descartado. E o rejeito é o que realmente não pode ser reciclado. No nosso dia a dia, o que a gente pode considerar, então, quanto resíduo? A questão da construção civil, que exemplos mais práticos a gente tem, professora? De resíduos? Isso. Bom, todos os resíduos, os chamados... que são coletados pela coleta seletiva, né? Então, vidro, plástico, metal, papel e, e mesmo na resíduo de construção civil também, porque são todos materiais que podem ser reaproveitados. O que seriam rejeitos? Poderia, vamos dizer assim, materiais de restos de alimentação que foram misturados, porque também a alimentação pode ser fazer compostagem, né? Mas o que foram misturados, por exemplo, com uma caixa de papelão, isso já está contaminado. Um suco de caixinha, por exemplo. Aí você toma o suco de caixinha. E aí, como que essa caixinha de papelão pode virar um resíduo? Sim, é um resíduo, não é rejeito. Ele pode ser reaproveitado. Mas tem que lavar? Sim, tem que lavar. Agora, um rejeito, por exemplo, o isopor. O isopor, praticamente, embora agora já teve um avanço, né, mas praticamente muito poucas recicladoras de isopor, né? Então ele acaba sendo descartado já com essa característica de não ser reciclável, mas justamente por isso, né? Porque ainda há poucos recicladores. Mas principalmente o rejeito seria aquele material que ele foi contaminado por outro um resíduo e ele não está mais na forma assim de ser reciclável. Esse é o rejeito. Professora, uma conscientização da nossa população, dos órgãos públicos, de saber diferenciar muito bem o que é um resíduo, o que é um rejeito, para que a gente possa cada vez mais avançar nessa área da reciclagem, que ainda é um desafio para o país? Sim, é um desafio, mas eu digo que nós avançamos já, principalmente com a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, embora o avanço ainda está deixando a desejar, né? Mas mesmo assim, mesmo pequeno, nós avançamos porque as prefeituras têm que fazer a parte dela, existe uma lei, embora os prazos foram já se encerrando, como, por exemplo, o fechamento dos lixões, né? Mas há um avanço porque há uma obrigatoriedade de se pensar em políticas. Se pensar em políticas. Então, realmente há um avanço. Então, as prefeituras estão cada vez mais fazendo campanhas para a população, né, ficar atenta com esse tipo de problema que causa, né, esse material que vai para os lixões, né, e para os aterros, né? Em que medida esses avanços, professor, eles estão repercutindo no dia a dia das casas, por exemplo, dos lares, na família, dentro de empresas também, nas quais é necessário ter uma política também da gestão dos resíduos dentro de empresas, universidades, escolas? Em todos esses setores da população, empresas, instituições, universidades, há um fortalecimento de campanhas. A gente vê na própria TV, né? As publicidades sempre estão focando a questão dos resíduos, que a gente tem que descartar menos, consumir menos, descartar menos e encaminhar para a coleta seletiva, né? Então, há um avanço nesse sentido. Todos estão tentando, todos não, uma parte da população tentando fazer o que é mais fácil, né? mais cômodo, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, na minha cidade, em Rio Claro, nós temos
uma campanha que é sempre realimentada. Isso é importante. A campanha não pode ser apenas uma vez pontual. Tem que ser sempre, porque a população ela vai se engajar, ela vai contribuir, mas ela tem que estar sempre sendo cobrada, lembrada, né? Lógico, uma parte da população já tem uma consciência mais fortalecida, já tem mais hábitos, né, que são arraigados no seu dia a dia. E essa vai fazer sempre, com campanha ou não, né? Mas uma parte da população precisa ainda dessa campanha, precisa estar sempre ouvindo falar sobre resíduos, ouvindo falar sobre coleta seletiva. E com relação a índices, professor, indicadores de como está a produção nossa de resíduos sólidos e da porcentagem de que é reciclado ou não é? Então, nós tivemos uma pequena diminuição, pelo que eu leio, pelo que eu acompanho das pesquisas, né, que existe por aí, nós tivemos uma pequena diminuição no que é descartado, justamente se alinhando a essa campanha de diminuição do consumo, né? Mas ainda é muito pouco em relação ao que é descartado, ao que é desperdiçado. A gente vê que pessoas ainda não se engajaram, ainda não estão atentas a esse tipo de problema que é a questão dos resíduos. Mas já existem políticas públicas que avançaram nesse sentido, né? O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Plano Nacional, nós temos o plano estadual de resíduos sólidos e cada prefeitura está fazendo o seu plano municipal de resíduos sólidos, embora a maioria delas está atrasada, né? Nós lá em Rio Claro, nós estamos fazendo já há algum tempo, né? Já desde 2010, só que ainda não está fechado, porque para se fazer um plano municipal de resíduos sólidos, tem que se fazer um diagnóstico. Qual é esse diagnóstico? É saber, conhecer o que está acontecendo, quanto de resíduos é gerado, em qual parte da cidade há uma geração maior ou menor, em qual ponto da cidade tem que haver mais campanhas de divulgação, de educação ambiental, tem que se fazer um diagnóstico, e isso leva um tempo, tem que ter pessoas assim. Tem custo. Então, é um pouco demorado isso, mas eu acredito que as prefeituras como um todo, principalmente na região sudeste e sul, né, que estão um pouco mais adiantadas nesse processo, eu acredito que quase todas as prefeituras, pelo menos, estão em processo de terminar o seu plano municipal de resíduos sólidos. A senhora acredita que esse tipo de legislação, como nós tivemos com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, só veio a contribuir para esse debate, mas que ainda falta implementar essas ações, colocar a mão na massa, Sim. como a gente considera popularmente? Sim, vem contribuir porque força as pessoas de todos os setores da comunidade a falar sobre isso, a pensar sobre isso, a tentar resolver o problema, que vai se agravar, né? Mesmo com um descarte menor com essas campanhas, a gente sabe que existe uma sociedade mais consumista, existe um apelo para se consumir, um apelo para se descartar, para poder comprar mais. Então, é questão de produção e de consumo. Eu sempre falei em produção e consumo, né? Então, já existe um debate em todos os setores da comunidade, inclusive o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, eu fui convidada para participar, já está se discutindo uma maneira de melhorar, né, de atualizar também, que nós temos, no Estado de São Paulo nós temos esse plano, né? Mas temos que atualizar, melhorar, novos materiais são incorporados no dia a dia, tem que ser pensados o que se fazer. E pensando, professora, nessas medidas, na necessidade desse trabalho junto a políticas públicas, vocês na Unesp em Rio Claro desenvolvem um projeto junto com uma cooperativa de reciclagem, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos a professora do Departamento de Geografia da Unesp em Rio Claro, Ana Tereza Cortes, para falar um pouco mais sobre resíduos sólidos. Professora, pensando nessas ações que são importantes, como a senhora pontuou no primeiro bloco, no sentido de uma conscientização, de um trabalho em parceria, a Unesp em Rio Claro ela trabalha junto com uma cooperativa. Eu gostaria que a senhora pontuasse como que começou essa parceria e qual tem sido a importância dela para a cidade de Rio Claro. Bom, é importante que eu diga que a cooperativa de Rio Claro ela já existe desde 2001. De uma maneira um pouco mais, assim, mais precária, sem muita estrutura, mas ela já existia desde 2001. Em 2011, a Unesp de Rio Claro, através do Departamento de Geografia, o Laboratório de Estudos Territoriais, o LAET, nós fizemos um convênio com a Prefeitura para se fazer um projeto de economia solidária, então, mais amplo, né? Que envolvia, então, empreendedores solidários, atividades de feiras solidárias,
E entre essas atividades e empreendedores estava a cooperativa de resíduos. E eu, como é a minha área, né, envolve vários professores da Unesp de Rio Claro, alunos de graduação e pós-graduação. Mas como é a minha área, a questão de resíduos, porque eu trabalho há muito tempo, eu fiquei mais focada com a questão da cooperativa. Então, qual é o nosso envolvimento? É justamente fazer qualificações, capacitações. A gente leva para esses catadores palestras e conversas mesmo, assim, bem informais, mostrando como eles são importantes em toda essa cadeia da reciclagem. Eles são, na verdade, a base de tudo isso. Então, o que eles fazem? Um trabalho muito importante em termos sociais, em termos ambientais também, fazendo essa coleta e fazendo essa separação de materiais. Então, nós estamos envolvidos com esse pessoal, mostrando para eles principalmente a sua importância, mas também levando ideias de como melhorar esse trabalho. E para conhecer um pouco mais, professora, sobre esse trabalho desenvolvido na cooperativa, nós conversamos no quadro Ponto de Contato de hoje com o Valdemir de Lima, que é gestor ambiental e também integrante da Cooper Viva. A Cooper Viva, né, uma cooperativa de trabalho dos catadores de material reaproveitável aqui no município de Rio Claro, São Paulo. A cooperativa surge em 2002, com a retirada dos antigos catadores do aterro controlado, né? Era um lixão na qual a prefeitura do município, né, aqui do município de Rio Claro, ela precisava acertar junto à CETESB, né, toda a questão ambiental, porque esse espaço estava contaminado com o lixo da cidade, só que eles tinham catadores que trabalhavam nesse espaço. E a ideia, então, junto com esses catadores, foi construir essa cooperativa, né? Então, de 97 até 2002, houve todo um processo histórico de crescimento desse grupo, de capacitação, de ajuntamento, né, para que essa equipe, esse grupo, né, fundasse, então, a cooperativa. Foi uma iniciativa do poder público, só que ela só teve um bom resultado, e hoje, né, são 12 anos de história, porque esses catadores se organizaram, né, como um movimento, né, para poder formar essa cooperativa. Hoje, a cooperativa, ela trabalha, ela atinge 100% da coleta do município, né, então, o trabalho realizado pela Cooper Viva é um trabalho assim, que tem gerado muitos resultados, né? Cresceu bastante, porque antigamente eram só 30% da coleta sendo realizada no município, hoje são 100%. É lógico que são parcerias, né, entre o poder público, entre instituições privadas, e aí entra, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que desde 2010 foi um divisor de águas para as cooperativas. Tem sido assim, uma política, um marco legal de muita estruturação para as cooperativas no Brasil, né? Porque antigamente as cooperativas eram esquecidas, elas ficavam muito à mercê do partidarismo. Então entravam governos que apoiavam a cooperativa, as cooperativas iam bem. Entravam governos que não tinham essa visão para o cooperativismo, as cooperativas acabavam até que fechando. Então esse marco legal está sendo uma referência, né, para as cooperativas, para que elas possam crescer e prestar o serviço aos municípios, né? Então, assim, o município de Rio Claro hoje, existe a cooperativa que é uma referência, tá? Não somente aqui para o estado de São Paulo, mas uma referência no Brasil até. Existem outras cooperativas também que estão num nível bem bacana, né? No nível de estruturação organizacional de seus cooperados, de seus catadores, na qual eles conseguem sobreviver e conseguem gerar trabalho e renda através desse meio, né, que é o trabalho com a catação dos resíduos sólidos, dos materiais recicláveis. Professora, pensando nessa dimensão desse trabalho, com o que o Valdemir falou, da atuação de vocês, da importância disso para os catadores, como a senhora mesmo colocou, pensando nesse retorno para a universidade, em que medida que há essa troca tão substancial para essa conscientização, que não é só da população, mas da importância desse tipo de trabalho, que vai reverberar na comunidade posteriormente? Nós levamos essa experiência dos catadores dentro do campus, mostrando como esses cooperados, eles são importantes nessa cadeia, né, como eu falei para vocês. Então,
todos, inclusive os estudantes do campus, os professores, os funcionários, devem aderir também a isso, né? Fazendo essa separação em suas casas, dentro do campus também, e isso eles vão contribuir com a cooperativa, porque quanto mais material for levado para lá, mais os cooperados vão reverter em renda. Porque, como você sabe, uma cooperativa não existe patrão, né? Não existe nem subordinados. Lá tudo é dividido entre os cooperados. Então, os materiais que chegam, e se chegarem em bom estado, melhor ainda. Então, a gente passa isso na universidade, que todos que estão lá devem levar essas noções para as suas famílias, noções de economia solidária, noções da importância de uma cooperativa de catadores de material reaproveitável ou reciclável, né, como queira. Nós levamos tudo isso para eles. E da importância também de que todos devem estar engajados nesse tipo nesse desafio, que é um desafio. Então, os alunos acabam querendo fazer, por exemplo, trabalho de conclusão de curso nessa área, né? Mesmo o pessoal de mestrado e doutorado também, eles ficam empolgados, né, com esse tipo de trabalho. Eu tenho orientandos nessa área. O próprio Valdemir de Lima também foi me orientando em especialização, trabalhando com cooperativa, mas tenho outros que trabalham com a questão dos resíduos, a questão do descarte, da coleta seletiva. Então, acabamos envolvendo em projetos de extensão e de orientação de alunos de graduação e pós-graduação também, dentro dessa área. Esse trabalho de cooperativa, ele é uma saída muito substancial, importantíssima, para pensar a gestão dos resíduos sólidos, professor? Importantíssimo, importantíssimo, porque as cooperativas acabam tendo uma chance de melhorar a renda dos cooperados. Esse pessoal, eles são retirados dos aterros, porque se eles não estiverem na cooperativa, muitos deles têm a tendência de procurar lixões, que é pior ainda, um ambiente muito insalubre. Questão de segurança, de saúde. Isso, de saúde e segurança. Os aterros, apesar de ser proibido a existência de catadores, eles acabam, se eles não estiverem na cooperativa, eles dão um jeito e entram nesses aterros. Durante a noite, né? Existem casos até de acidentes, né? Enfim, na cooperativa, eles têm um ambiente melhor para trabalhar, um ambiente muito mais saudável, porque o material chega limpo, chega bem mais limpo, né? Existe uma estrutura, tem cooperativas que são muito bem estruturadas, como a nossa de Rio Claro. Então, existe um convênio, uma parceria, por exemplo, com a Tetra Pak, que já doou equipamento para eles. Eles têm, então, esteiras, eles têm prensa, né? Vão ganhar mais uma esteira para agilizar o trabalho. Então, eles têm equipamentos, tanto de segurança como equipamentos para trabalhar, que tornam, então, um ambiente muito melhor para se trabalhar do que no aterro ou no lixão. Então, a cooperativa, além da inclusão social e além da sua contribuição com relação ao meio ambiente, ela é importantíssima na gestão dos resíduos. E outras alternativas para essa gestão a gente comenta daqui a pouco. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Unesp a professora Ana Tereza Cortez, do Departamento de Geografia da Unesp de Rio Claro. Professora, nós conversávamos sobre o papel dessas cooperativas no sentido de fomentar cada vez mais espaços para a gestão desses resíduos sólidos e essa experiência ela é muito valiosa, inclusive a senhora compartilhou essa experiência na Espanha, em algumas das universidades com as quais a Unesp estabelece parceria. Em que medida essa expertise brasileira ou a expertise europeia pode contribuir para tentar solucionar esse desafio que ainda é o resíduo sólido do nosso país? Bem, como você falou, eu estive em Portugal também, em Lisboa, uns anos atrás, mas o ano passado em Barcelona e esse ano eu acabei de chegar de Madrid e eu participei inclusive de um mestrado de tratamento e gestão de resíduos sólidos lá, junto com eles, assistindo também as aulas, as palestras. E aí eles se interessaram muito em saber como é no Brasil, né? Aí eu apresentei, inclusive em vários cursos lá do mestrado e da graduação, o que se faz no Brasil. E eu falei das cooperativas e mencionei também a de Rio Claro, né, que tem uma estrutura melhor que muitas cooperativas por aí. E eles acharam assim que realmente uma ideia muito boa pela inclusão social,
pelo trabalho ambiental que esses catadores fazem, né? Então, eles se interessaram bastante, fizeram muitas perguntas sobre a cooperativa, porque isso não existe lá. Por que não existe cooperativa de material reciclável? Porque não existe lixão, né? Eles já ultrapassaram essa etapa, né? Eles estão fechando, na verdade, os últimos lixões, recuperando esses lixões com medidas de proteção, né? E utilizando esses locais para a produção de biogás, como a gente tem alguns aqui no Brasil, mas lá é mais frequente, muito mais frequente. Eu visitei vários aterros sanitários mesmo com produção de biogás, né? Além de reaproveitamento de materiais. Que veio por meio de uma legislação também. Também, que eles chamam de diretiva, né? Eles têm a diretiva europeia, que abrange toda a Europa, e lógico que em cada país existem algumas particularidades em termos de leis, né? Então, eles acharam muitíssimo interessante essa questão das cooperativas, né, para se poder incluir essas pessoas, né, no processo produtivo, né, e que são importantíssimos para a questão da ambiental, né? Então, isso eu passei e eles se interessaram muito. E também ficaram muito, assim, surpresos de eu falar que nós temos ainda muito mais lixão do que aterro. E tem mesmo. Nós ainda estamos vamos dizer, engatinhando, mas estamos ainda no processo de evolução com relação a isso. Porque é algo meio cultural da nossa sociedade. Sim, também, a existência dos lixões, dos né, lixões, professor? Então, lixões, assim, ilegais, agora são ilegais, porque pela legislação não pode haver nenhum lixão mais. A própria Política Nacional do Meio Ambiente deu como prazo agosto deste ano, que já passou. 2014, que já passou, que todos os lixões deveriam estar fechados. E isso não aconteceu, e eu contei isso para eles. Isso vai acontecer em um determinado momento, mas realmente vai demorar, porque são muitos lixões. Nós temos muito menos aterros sanitários, muito mais na região do sul e do sudeste. E também os programas de coleta seletiva também são mais numerosos na região sul e sudeste. Nordeste, norte, são muito poucas as cooperativas e o número de lixões são muito maiores. Então, eu passei isso para eles, eles acharam assim, eles queriam conhecer, né? E por que acontece isso, né? Por que acontece isso? Então, essa diferenciação. Mas as cooperativas, eles gostaram muito, acharam uma iniciativa muito importante. E o que eles passaram para mim, que eu pretendo, né, que é passível de implantação aqui. Né, seria então a questão das recuperação de aterros que no passado, né, não mereceram a atenção necessária. Eles já conseguiram ultrapassar essa fase, né, e dar mais visibilidade para os programas de coleta seletiva, né, que isso tem em todas as cidades, todas mesmo. As empresas colaboram também, então o processo produtivo também está engajado nisso. Estudar embalagens que sejam menos, quando chegam ao ambiente, que sejam menos agressivas ao ambiente, tudo isso há um avanço maior na Europa do que aqui no Brasil. Então eu visitei aterros sanitários, lixões que estavam sendo recuperados, usinas de biogás, biometalização, né, para reaproveitamento desses materiais, os ecopontos deles, que seriam os locais de entrega de materiais pela população. Que aqui no Brasil é um pouco incipiente ainda. Muito incipiente. Comparando com lá, é muito incipiente. São locais que são tão bem arrumados, bem estruturados, que você nem imagina que aquilo lá é um ecoponto. É um ecoponto. É tão diferente. Eu tirei várias fotos assim que realmente vale a pena a gente se espelhar para se fazer aqui no Brasil. Mas eles também ainda têm muitos desafios para conseguir ultrapassar, né? Pensando nesses desafios, professora, que outras alternativas, além da cooperativa, poderiam atuar em conjunto? A universidade seria uma dessas parceiras também, em prol dessa gestão favorável e saudável e sustentável do resíduo sólido? Olha, a gente fala muito em educação ambiental, parece assim até senso comum, mas a gente tem que votar na educação ambiental, porque a população, todos os setores da população têm que contribuir. E a gente percebe que muitos ainda não... Parece que ainda não tomaram nenhum tipo de partido com relação a isso, nenhuma atenção com relação a isso. Então, eu acho que os programas de educação ambiental têm que ser levados um pouco mais a sério, desde da educação infantil, que a gente sabe que se fala nisso, mas se fala de uma maneira assim muito diluída, as disciplinas, uma maneira assim, só que ela separa, coloca ali e tal. Eu acho que as crianças têm, ultimamente, principalmente nas últimas décadas, eles têm
como contribuir de uma maneira muito melhor do que contribui. Levar os pais essas reflexões, né? Então, eu acho que uma outra maneira é realmente trabalhar numa maneira mais fortalecida da educação ambiental e uma maior divulgação. As campanhas têm que ser mais fortalecidas também, as campanhas que levem para a população como um todo, né, em jornais, na TV, mas de uma maneira um pouco mais assim, mais frequente, porque é preciso isso. Essas campanhas precisam ser mais frequentes. E a gente pensando nesses agentes, né, que podem propiciar isso, a universidade, os órgãos públicos, mas a sociedade em geral, as escolas, todo mundo precisa estar empenhado e engajado nesse objetivo. Associações de bairros também, né, que tem associações de bairros que são muito fortes, né, que tem até a questão de igrejas, assim, contribuindo com isso, campanhas, né, porque muitas pessoas têm são muito suscetíveis ao que o padre fala, ao que o religioso fala, né? Então esses líderes de comunidade... líderes de comunidade como um todo. E né? qual a prospecção, professora, diante do que a senhora estuda dentro da academia, com essa aplicabilidade que a senhora tem junto à cooperativa, com essa expertise de outras experiências de outros países, qual a prospecção para o Brasil nessa área da gestão dos resíduos sólidos? Olha, eu acho que a gente, embora a passos ainda curtos, eu acho que nós vamos avançar. Eu tenho um otimismo com relação a isso, né? Porque em vários setores, em várias camadas da população que eu atuo, né, em todas as instituições de ensino, tanto de graduação como de pós-graduação, e fora, extramuro também da universidade, né? A gente vê que as pessoas, a maior parte delas, pelo menos já ouviu falar, sabe que existe o problema, que tem que se engajar, né? Então, eu acho que nós temos que continuar com o desafio, continuar na educação, continuar trabalhando também na rua, né? Como a gente faz. A gente vai na cooperativa, conversa com eles, vai nos bairros, nas associações de bairros. Nós temos que continuar e isso nós vamos conseguir. Embora a passos um pouco mais lentos do que a gente gostaria. E que é necessário. E que é necessário, nós vamos conseguir sim, porque não tem outra saída. Não tem outra saída. Tem produção de lixo, tem produção de resíduos, de rejeitos, temos que colocar esse material em algum lugar, ou temos que tratar. Então, existe, só para encerrando o que você me perguntou, existe tanto em qualquer lugar, tanto lá na Europa como aqui no Brasil, qualquer lugar do mundo, né, aquela hierarquia. A gente tem que diminuir o consumo, né, diminuir o desperdício, temos que encaminhar para a coleta seletiva, depois tem que haver um encaminhamento para tratamento, né, reciclagem e, por último, o envio aos aterros. Essa é uma última medida. E que a gente tem, então, professora, cada vez mais ações positivas como a que a senhora, junto à Unesp de Rio Claro, tem favorecido para a população, para que cada vez mais a gente possa atenuar esse problema que o Brasil enfrenta já há décadas. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa, entender um pouco mais sobre a gestão dos resíduos sólidos, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até mais.